Olá pessoal do YouTube. Bom, vamos lá, vou falar aqui para vocês explicar o que mais ou menos é o ateísmo, tá? Em 10 minutos, tá? Que é uma coisa meio difícil, né? De se explicar alguma coisa, eu não consigo explicar algo em 10 minutos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniel, sou estudante de filosofia, sou leitor, tá? E sou um ateu, tá? Aqui, para quem tem um conhecimento mais, talvez, histórico, filosófico, seja qual for, vai ficar questionando, vai falar, pô, mas esse cara tá falando de ateísmo, não tá separando o que é ateísmo, o que é agnosticismo. Não, eu tô classificando aqui no modo mais popular, mais compreensível em modo geral, tá? Então não vou classificar isso, agnosticismo, separar. É o ateísmo em si, tá? Bom, o ateísmo é o seguinte. Tem outras subdivisões, por exemplo, o agnóstico, que é o que o ateu não acredita em nada, nenhuma divindade, nem nada. Se fosse classificar mais assim, como é que se diz, filosoficamente, tá? O agnóstico, ele acredita que existe um Deus, tá? Mas não pode provar e não sabe exatamente como esse Deus é, tá? Com certeza não é o Deus cristão, é outro Deus, porque não tem como saber. Pra gente, por exemplo, pra mim, pra ciência, para muita parte da filosofia, não tem como você afirmar que existe um Deus e muito pior ainda é ainda passar as características de que esse Deus é. Esse Deus é assim, é assado, ele gosta disso, ele tem esses 10 mandamentos. Isso aí, pra filosofia, pra ciência, é uma ignorância sem tamanho, né? Então, assim, o agnóstico, ele acredita que existe um Deus, ele não tem religião nenhuma, ele acredita que exista um supremo, um soberano, uma divindade, uma entidade divina, poderosa, mas não sabe, na verdade, quais são os seus objetivos, né? Esse é o agnóstico, agnosticismo, sei lá o que é, como você achar melhor. O ateu, ele já não acredita em nada, tá? Isso é uma classificação mais filosófica. Agora eu vou explicar para vocês num termo mais comum, que é mais fácil de entender. Porque ninguém aqui tá afim de saber termo filosófico ou termo científico, que seja o que for. O ateísmo, em modo geral, o ser humano é um indivíduo que não acredita em nenhuma religião, que não segue uma tradição, uma cultura, tá? Ou uma crença, tá? Então, o ateu, ele vive a vida como ela é, tá? É mais ou menos semelhante, tá? Com o propósito de um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844, morreu em 1900, alemão, que tinha um conceito filosófico de amor fati, tá? Que ele escreve, ele coloca no livro, eu não lembro agora qual não sei se é o Crepúsculo dos Ídolos, Além do Bem e do Mal, um desses livros aí. Eu não vou lembrar agora. O amor fati é o seguinte, é simplesmente isso. Viver a vida como ela é. Valorizar a vida de uma forma que ela é. O Nietzsche é até um filósofo vitalício, né? Ele valoriza a vida ao extremo. Então o ateísta é isso. Ele vive a vida como ela é. Sem valorizar mundo inteligível, transcendente. Ele valoriza o mundo sensível, o mundo como ele é, entendeu? O mundo é assim porque só poderia ser assim, mais ou menos isso. O ser humano, por exemplo, para a religião, para o cristianismo, é um ser imperfeito, onde Deus é supremo, soberano, esse sim é perfeito, né? Isso são filosofias de teses de filósofos teólogos, como por exemplo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. E por exemplo, para mim, o ser humano, ele é perfeito, sim, ele é como só poderia ser. Nós somos como só poderíamos ser. Se nós pensarmos da forma de que nós somos imperfeitos, pô, seria um ataque contra contra o universo, pô. Nós vivemos dessa forma porque só poderíamos ser assim, entendeu? Se a gente for ficar desvalorizando a vida que nós vivemos e valorizando o mundo, um paraíso que não existe, nós não vivemos a vida. Nós vivemos a vida esperando esse paraíso.
né, divino que não existe. Então, o que acontece? Porque, querendo ou não, por mais compreensível que o ateu seja, ele nunca vai afirmar esse paraíso, porque também para a filosofia, para a ciência, como é que eu vou afirmar um paraíso que não existe? É que não consegue ser provado. É ignorância. Como ateu, não posso chegar para você e dizer, olha, não existe nenhum Deus, não existe nenhuma entidade divina. Pô, não dá para saber. Um problema metafísico, a entidade divina é um problema metafísico, é um problema que vai além do que a humanidade consegue entender. Então não tem como eu afirmar isso, seria total ignorância, tá? Que não exista nenhuma divindade, nenhum Deus, nenhuma entidade maior. Quando a gente fala Deus, automaticamente o cristão já pensa no Deus, esse Deus cristão, que não é esse, o Deus é um Deus, tá? E eu acredito que possa ser, o ateísmo na verdade, a filosofia em si, ela acredita que pode ter um Deus, tá? Um Deus soberano, uma entidade maior. Só que não tem como explicar as características desse Deus. Não dá para você classificar, esse Deus é assim, esse Deus é assado, esse Deus quer que faça isso, esse Deus quer que faça... Não dá, porque se ele é um Deus e não se comunica com nós, seres humanos, porque ele não quer passar pra gente alguma mensagem. Isso meio que fica meio óbvio se fosse para existir um Deus. Então não tem como a gente ficar aqui com essa ignorância, né? Uma ignorância absurda, querendo afirmar que Deus é assim, ele tem um paraíso que é assim, e se você não for para esse paraíso, você for para o inferno. Não, para, pessoal, vamos estudar, meu. Vamos entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas, entendeu? Vamos parar por aqui. Entendeu? Não é assim. É por isso que eu considero a religião, como Friedrich Nietzsche considera a religião, em um livro que se chama O Anticristo, que na verdade ele não critica Deus, tá? Ele não critica Jesus Cristo, ele critica simplesmente o cristianismo, o apóstolo Paulo, que fez toda essa salada toda, tá? Dizendo que Deus ressuscitou, que não sei o quê, e virou esse cristianismo como se fosse uma doença pregada na terra. Tá? Porque para mim, para muitos filósofos, a religião ela é uma doença pregada na terra, mas que a psicologia diz que sem a religião, sem algo para crer, o ser humano não conseguiria ter uma vida talvez sociável, entendeu? Então, meio que o ser humano, para a psicologia, ele precisa ter algo para crer. Ele não consegue viver, existir, interagir entre si sem crer em algo, sem ter uma entidade suprema, entendeu? Ou nem todos, ou a maioria não consegue, porque eu consigo muito bem ser um ateu e viver bem na sociedade, pensar bem, ler, estudar, refletir, e não estudar uma religião só, procurar saber e entender o porquê que as religiões creem assim, o que leva a elas, o que leva uma cultura, uma tradição a seguir determinadas normas e regras, sem sequer ter um pouco de prova sobre isso, tá? Isso é muito interessante de se estudar. Então, se você é um religioso que só crê na sua religião, que só segue ela, fique sabendo que para a ciência você não passa de um cavalo com os olhos tapados, que só enxerga aquilo que você quer enxergar, só à sua frente. Você não tem a capacidade de tentar entender o que é fora. Como, por exemplo, eu sou um cristão, eu entro na internet e começo a procurar coisas sobre Cristo. Óbvio que eu vou achar outros depoimentos, sites de outros cristãos falando sobre Cristo, falando bem, falando que o cristianismo é uma coisa que você deve seguir, que é politicamente correto, que quem não segue não vai para o céu, para o paraíso. Então você só vai procurar aquilo, você só vai ver aquilo. Entra na internet e joga lá sobre o ateísmo. Leia sobre, por exemplo, Santa Inquisição, quem é católico. Leia sobre o budismo, que é uma religião aí talvez, né? Obviamente eu, por ser um leitor seguidor de Nietzsche, e ele fala muito sobre o budismo, eu li sobre o budismo e realmente o budismo tem características mais dignas da realidade do que outras religiões.
leia sobre o budismo, leia sobre outras religiões, tenta refletir, pô, por que a sua religião só que é correta? É lógico, você quer ver isso, você quer que a sua religião só seja correta. Então você não vai abrir caminho para entender outras religiões. Você não vai conseguir. O fanatismo ele entra na nossa cabeça de uma forma que é quase que incurável. É quase que incurável. Porque quando a gente nasce, a gente já nasce ateu, tá? Todos nós nascemos ateus. Porque se nós tivéssemos nascido em um ambiente ou em um determinado lugar onde não existisse outras pessoas ou não existissem outras crenças, o que aconteceria provavelmente, de acordo com uma análise aqui, de acordo com a história toda da humanidade, vamos colocar aqui o que seria um homem nascendo em um lugar onde não tivesse crença e outros seres humanos para pregar nada. Bom, eu ia nascer nesse lugar, obviamente que eu não ia saber sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, sobre outras religiões, porque eu não nasci numa doutrina, né, religiosa. Então, para mim, não ia existir nenhum Deus, nenhuma entidade divina. Eu não ia seguir nada, eu ia seguir simplesmente o que o meu instinto, minha vontade ia impor sobre mim. Que eu sou um ser humano, eu sou um animal. Obviamente que o ser humano ele não está diferente dos outros animais, ele tem instinto, ele tem desejo. O ser humano ele necessita de saciar os seus desejos. Então, automaticamente, nós não somos diferentes de outros animais, como muitas pessoas tentam classificar. Nós temos desejo, a única coisa é que a gente breca esse desejo com a nossa razão, o nosso raciocínio, né? A gente breca para ter um comportamento moral na sociedade, correto? Se nós tivéssemos nascido em um lugar onde não existisse a religião, onde não existisse nada, a gente seria ateu. Quando eu tivesse 30 anos de idade, poderia alguém ir questionar para mim quem seria Deus, e eu não ia saber responder, porque eu não segui essa doutrina. Eu não ouvi falar em Deus. E Deus não se manifesta no mundo sensível. Porque se um Deus existe, ele está no mundo inteligível. E se ele é poderoso e ele não quer se comunicar com nós, é porque alguma coisa tem aí. Ele não quer que nós tenhamos conhecimento sobre ele. E nós mesmos tentamos colocar alguma forma de ter um conhecimento sobre uma atividade divina maior. Então isso não passa de fruto da nossa imaginação. Eu acredito que a religião, como muitos filósofos acreditam, é algo que corrompe a atitude moral da sociedade. Sim, provavelmente mais para um lado prejudicial, porque impõe normas para a gente viver que não deveriam ser impostas. Breca o nosso poder de viver, de realizar os nossos desejos, e isso faz com que nós sejamos limitados e infelizes com escolhas que serão equivocadas e constrangedoras para a gente, para o resto de nossas vidas, por causa da religião. O ateísta ele não tem isso. O ateísta ele vive a vida, ele valoriza o mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos agora. Ele valoriza esse mundo, a vida como ela é. Eu valorizo a vida como ela é. Nós somos dessa forma porque só poderíamos ser. Não me venha com essa história de que nós somos imperfeitos. Eu não sou imperfeito. Eu sou como eu só poderia ser. A essência de Daniel é o que só poderia ser. Eu não sou imperfeito. Eu sou imperfeito comparado com um ato metafísico, com um ato divino, de um Deus supremo, bondoso, que é esse que o cristianismo prega, é esse que o cristianismo diz, que o Deus é bondoso, misericordioso, que ele existe, que tem o paraíso, que é isso, sem estudar nada, sem ter evidência de nada. Como é que eu posso afirmar isso? Para a filosofia e para a ciência, isso é uma ignorância da extrema. É só um ser sem conhecimento pode afirmar uma coisa dessa. É ridículo você afirmar isso. Entendeu? Aqui eu não estou afirmando nada, eu estou sendo bem claro. Então eu valorizo a vida como ela é, da forma que ela é. Nós somos como só poderíamos ser, perfeitos ao nosso ponto de vista. A perfeição. Eu sou a perfeição de Daniel porque eu sou o Daniel como ele é. Eu não sou o Daniel que vai lá e sei lá, e ajuda os animais.
a sobreviver. Não, isso não é o Daniel. O Daniel que sou eu. Eu sou o Daniel perfeito. Não existe, ao meu ponto de vista, a imperfeição. Quem quer pregar a imperfeição no ser humano é simplesmente quem quer valorizar o mundo inteligível, a divindade. Desfoca a vida real, desfoca a vida como ela é, para focar numa divindade. Para sair aqui do plano de vida sensível. Eu estou desvalorizando. O que a religião faz? Desvaloriza o mundo real, o mundo sensível, para valorizar o mundo inteligível. Deixo de viver, deixo de agir como eu deveria agir, deixo de lado os meus apetites, os meus desejos, deixo de fazer aquilo que eu desejo a todo custo, porque a divindade, porque o paraíso, para mim um paraíso divino, que diz afirmar a existência, né? Para mim, para o paraíso divino, eu tenho que seguir essas normas, esses 7 pecados, os 10 mandamentos. E aí a minha vida fica aprisionada em um sistema religioso cruel, tá? Bom, pessoal, isso aqui a princípio, eu tentei meio que falar para vocês um pouco o que é um pensamento ateísta, tá? Misturado aí, obviamente, um ateísta não muito bem classificado, é um ponto de vista mais comum. Tentei explicar para vocês o meu ponto de vista do ateísmo, um ponto de vista também um pouco da filosofia, para vocês terem uma ideia, tá? Obviamente que não faltarão gente para ficar criticando aí embaixo nos comentários, né? Ai, mas você não pregou isso, aquilo, é porque seres de razão absoluta é o que menos falta na internet, né? Todo mundo quer ter o conhecimento, mas aqui ficando bem claro, eu não estou dizendo, eu não estou citando aqui regras de vida para você, só estou falando o que é o ateísmo, o que a religião faz. Realmente, ao meu ponto de vista, a religião crucifica o homem. A religião prega o homem num determinado terreno e não deixa ele se contemplar do mundo bem vivido, como ele deve ser bem vivido, aproveitar a vida como ela é, da forma que você precisa, que o seu corpo, que o seu instinto quer, por causa da divindade que você segue, tá? Então aconselho aqui, leiam, tá? Leiam bastante livros, não se prendam só à sua religião, abram os olhos, amplie o seu conhecimento a outras religiões, a outras culturas, outras tradições, que você não vai ficar limitado. A sua vida muda quando você não segue o rebanho, tá? A sua vida muda. Você abre os olhos e enxerga melhor. Leia livros, pesquise sobre ateístas, leia livros de filósofos ateus, leia livros de escritores ateus, procure entender também o ateísmo, tá? Não se prenda só à sua religião, porque eu, ateísta, eu estudo várias religiões, tá? Esses dias mesmo estou fazendo um curso de teologia, tá? Que é para uma atividade complementar que eu preciso para a faculdade, e estou lendo sim sobre bispos e tudo mais. Acho interessante saber, apesar de para mim ser um conteúdo meio vago, porque a religião ela é meio vaga quando você estuda a religião. Quando você estuda, por exemplo, a psicologia, a ética, algumas coisas são mais focadas a atividades reais, a atitudes e comportamentos reais. A religião ela sempre se foca em coisas metafísicas, coisas divinas, fé. E para mim tudo que é estudado em relação à fé, eleva a fé, para mim não chega a lugar nenhum. Fica só nisso, entendeu? Bom, a minha intenção aqui não foi ofender ninguém. O debate filosófico sobre filosofia da religião, ateísmo, é isso, é debater. Quem estuda quer debater, quem sabe, tem o conhecimento, quer falar, quer discutir. Quem não tem, fica nessa. Política não se discute. Religião não se discute. Por que não se discute? Porque você não sabe nada. Então você não vai discutir. Entendeu? Essa é a realidade. Entendeu? Então faz o seguinte, tira os olhos da TV e vai ler um livro. Para de ficar vendo novela e vai ler um livro. Pega um livro, adquire o conhecimento. É legal você saber, entendeu? É interessante. É necessário você saber para o que se focar, para onde se voltar. Mas o que acontece é o seguinte, sentado assistindo TV, na internet, no Facebook, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai ter a capacidade de sentar numa mesa e discutir com alguém um determinado assunto.
entendeu? Então leia, pô, leia, procure, tem vários escritores interessantes para se ler, infinitos. A literatura, ela é infinita. Você lê o que você quiser. Eu só aconselho o seguinte, o meu conselho, não que seja ruim, se você gosta é legal. Eu dou assim, uma sugestão de evitar ler ficção científica. Porque a ficção científica, ela é meio que mentira. É uma mentirinha, entendeu? Então leia textos que serão utilizados no seu cotidiano. Leia um texto, por exemplo, de ética, do que, por exemplo, seria um bem, o que seria um mal. Leia um texto que você até utilize provavelmente no trabalho, mas é interessante a gente abrir sim as portas para temas filosóficos, porque a filosofia ela está existente, ela é a todo momento dentro de nós, da história do ser humano. Então é necessário estudar a filosofia. Eu acho que se você é um ser humano, você precisa saber um pouco, entendeu? Então é legal ler alguns livros sobre o tema. Bom, é isso. Hoje eu falei um pouco sobre o ateísmo, as religiões, né? E espero no próximo vídeo falar um pouco mais com um tempo mais curto, né? E focar talvez um pouco mais diretamente. É isso aí. Espero que vocês acompanhem aí o meu canal, porque eu faço isso aqui por amor, eu gosto de falar. E é isso. E que fique bem claro que eu não estou aqui citando o que fazer na sua vida, o que ser para seguir corretamente. Eu não sei, não sou eu que vai determinar isso é você mesmo. Mas o que eu aconselho é leia tudo, mesmo que você não quer ler. É um cristão, leia sobre ateísmo, leia sobre budismo, leia sobre espiritualismo, porque a sua religião, você provavelmente pode estar equivocado, tá? Bom, só isso. É isso, desejo a vocês uma ótima vida e até a próxima.